que agora a gente vai dar uma pequena, vamos molhar o pezinho aí nessa água de como resolver, né? Como funciona um SAT solver, né? Que a partir de uma fórmula, uma fórmula em linguagem proposicional, a gente encontrar um modelo que satisfaça essa fórmula. E a gente vai trabalhar com fórmulas aqui, né? Com sentenças em forma normal conjuntiva, que é um grande end aqui de ORs, tá? De OUs, né? Um end de OUs, ou produto de somas, né? E aqui, ó, cada ouzinho aqui, né? Cada coisa entre parênteses aqui é uma cláusula. E o que a gente tem aqui, a fórmula em CNF, em forma normal conjuntiva, CNF é do inglês, Conjunctive Normal Form. Uma fórmula em CNF é satisfazível se todas as cláusulas são verdadeiras, né? Porque como que é um end, ó, então pensa num circuito booleano aqui, um endzão, né, onde cada cláusula é um ouzinho aqui, né? Então eu preciso que meu ouzinho aqui não está muito bonitinho, né? Mas enfim, eu preciso que todas as entradas do end sejam verdadeiras, ou seja, todas as cláusulas têm que ser verdadeiras. Então, cada coisinha aqui entre parênteses tem que ser verdadeira. Certo? E um fato aqui, tá? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, eu vou só deixar eles escritos aqui, que toda fórmula em lógica proposicional pode ser convertida, faltou um ozinho ali, né? Pode ser convertida para forma normal conjuntiva. Usando essas regras aqui, tá? Substituir as equivalências por implicações duplas, tá? Onde alfa e beta aqui são sentenças, tá? Não precisam ser símbolos puros, né? Não precisam ser proposições, mas pode ser qualquer, por exemplo, se eu tiver aqui, né, P ou Q equivalente a R e S, aqui é o alfa, isso aqui tudo é um alfa, isso aqui tudo é um beta. Tá? E eu aplico essas regras aqui para fazer isso, tá? Só essa adição aqui. E aí vocês podem verificar por tabela verdade que isso aqui mantém, né? É equivalente. Né? A equivalência é equivalente a uma implicação nas duas direções. E aí eu substituo, depois de fazer a primeira substituição, eu substituo todas as implicações por isso aqui, não alfa ou beta. E aí, por tabela verdade, vocês conseguem verificar também que isso é equivalente. E aí eu passo o not para dentro dos literais, aplicando as leis de De Morgan, né? Não vou entrar nelas aqui, mas é fácil de aplicar. Porque, né, na forma normal conjuntiva, os nots são aplicados... faltou falar o que é um literal, né? Cada elementozinho aqui dentro da cláusula. Ou seja, um literal é uma proposição, né, uma variável positiva ou negada. Né? E aqui eu estou, por questão de ficar mais curto aqui, né, eu estou colocando not aqui em cima. Tá? Então, a barrinha em cima do literal aqui da variável é um not. Tá? Então, se eu escrever isso aqui, x é a mesma coisa, né? Equivalente a isso aqui. Tá? É só um jeito de escrever mais curto, que aí eu uso na vertical em vez de estender na horizontal. E depois de fazer isso, aplica distributividade de ou em end onde for necessário. Né? Tipo, distributividade é se eu tenho B ou P e Q, aí eu faço, isso é equivalente, né, a B ou P e B ou Q. Tá? Então eu faço isso aí até obter a fórmula em forma normal conjuntiva. Certo? E aí, a partir desse formato aqui, é interessante para a gente, porque a gente pode usar alguns fatos sobre ele para nos ajudar a resolver uma fórmula.
Vamos a esses fatos, né? Quais são as propriedades da forma normal conjuntiva? Uma fórmula vazia é satisfatível, né? Ou seja, uma fórmula sem cláusulas é satisfatível por vacuidade, né? O que a gente chama de verdadeiro por vacuidade. Se eu não tenho uma fórmula sem cláusulas, é verdadeira. E uma cláusula, já uma cláusula vazia, torna a fórmula ansat. Então, se eu tiver uma fórmula, uma cláusula, porque o que acontece? Uma cláusula vazia torna a fórmula ansat. Por quê? Né? Vamos, em termos de circuito booleanos aqui, né? Como se fosse um ou sem entrada nenhuma, né? E aí, o ou só é verdadeiro se tiver pelo menos uma entrada verdadeira, né? Então, se ele não tiver nenhuma entrada, ele vai dar saída zero. E como isso aqui representa uma cláusula, né? E no final eu tenho um grande end de um monte de cláusulas, qualquer zero que entrar aqui no meu end já falsifica a fórmula. Sai falso aqui, sai um zero, em termos de circuitos booleanos. Então, para a fórmula ser verdadeira, todas as cláusulas têm que ser verdadeiras. E uma cláusula vazia é falsa e ela falsifica, torna a fórmula falsifica a fórmula, torna a fórmula falsa, não é insatisfatível, né? Ela torna a fórmula falsa. Falsifica a fórmula, né? Torna aquele modelo, aquela tentativa de atribuição inválida. Então, com isso, agora a gente tem munição, conhecimento suficiente para fazer o seguinte, né? Aplicar isso para a gente conseguir simplificar as fórmulas de forma a conseguir, né, esvaziar uma cláusula e determinar que aquela tentativa não funcionou, ou esvaziar a fórmula e determinar que aquela tentativa funcionou. E aí a gente tem que encontrar valores para as variáveis, né? Justamente o problema de satisfabilidade é encontrar valores para variáveis que tornem a fórmula verdadeira. Então vamos ver nesse caso aqui. Vamos pôr essa fórmula, tá? Não x1 ou não x2 e x2 e x2 ou x3. Para essa fórmula ser verdadeira, é obrigatório que x2 seja verdadeiro. Tá? Então a gente não tem como fugir disso. Né? Porque se essa cláusula aqui falsificar, toda a fórmula falsifica. Então x2 é verdadeiro. E agora, sabendo que x2 é verdadeiro, essa cláusula aqui some, né? A gente pode eliminar ela. E essa aqui também, ó. Né? Se essa aqui é verdadeira, eu não preciso preocupar com o restante da cláusula. Então, ela some também, essa cláusula fica verdadeira. Então, eu só preciso me preocupar agora com essa cláusula aqui. E olha que interessante, se eu sei que x2 é verdadeiro, o não x2, né, obviamente, é falso. E o não x2, ele não contribui, né, então ele não contribui para satisfazer essa cláusula. Eu posso eliminar ele dessa cláusula. Então eu fico, a fórmula restante aqui, ó, é não x1. Não x1. Olha que simplificação dramática que eu fiz aqui. Encontrei uma cláusula unitária, né, uma cláusula com só uma variável aqui, e aí quando isso acontece eu tenho que fazer aquela cláusula ser verdadeira, então eu atribuo, né, o valor que torna aquela cláusula verdadeira, e aí todas as cláusulas que têm o literal na mesma polaridade, né, no mesmo sinal aqui, x2, né, não está negado, e aqui também não está negado, então todas as outras cláusulas que contêm aquele literal, eu removo, porque elas estão satisfeitas, né, então eu vou esvaziando a fórmula à medida que eu satisfaço, é como se fosse, né, em termos de circuitos booleanos aqui, né, eu tenho um monte de ou aqui, e o ou, qualquer uma das entradas que for true aqui, né, satisfaz aquele ou e manda um true para aquele end, para o end final ali. Então, aqui eu descobri, né, que eu tenho que colocar um true,
E aí todos os outros, né, as variáveis que estão conectadas àquela ali, que são a mesmo literal, né? Eu sei que é true também, então aqui satisfez também. Então eu não preciso me preocupar mais com essas cláusulas aqui, por isso que eu elimino elas. E aí, né, nas outras cláusulas, que aquela variável está negada, ela não vai contribuir para satisfazer a fórmula. Então eu vou desconsiderar ela, né, então desconsiderar aquela variável e eu vou me preocupar só com as outras. Eu preciso agora encontrar um valor para as outras variáveis para satisfazer o restante da cláusula. E é o que aconteceu aqui. Eu descobri que x2 tem que ser verdadeiro. Então, x2 sendo verdadeiro satisfaz essa cláusula e o não x2 não contribui para satisfazer a outra cláusula, sobrando só o não x1. Então, agora sobrou só uma cláusula, não x1. Então, o x1 tem que ser falso. x1 é igual a falso para satisfazer a fórmula. Então, fazendo isso, o x1 eu fico com a fórmula vazia. Né, que aí eu elimino todas as cláusulas que contêm não x1. Ficou com a fórmula, né, a fórmula é isso aqui, eu fico com a fórmula vazia. Uma fórmula sem cláusulas é satisfatível. Então, eu resolvi com essas duas atribuições. Isso é um fato sobre as fórmulas em forma normal conjuntiva. Esse processo aqui, né, de encontrar cláusulas unitárias e eliminar outras cláusulas com o mesmo literal e eliminar o literal oposto das outras cláusulas é chamado de propagação unitária. Propagação unitária. Propagação unitária. Consiste, então, em... eu vou chamar aqui, né, de UP, de Unit Propagation, dado uma fórmula e um literal, que eu sei que aquele literal acontece, está sozinho em uma das cláusulas, né? Então, remover todas as cláusulas com L, é a primeira coisa que eu faço, e a segunda coisa é remover não L das cláusulas, de todas as cláusulas. Isso aqui, normalmente, né, fornece uma simplificação brutal no restante da fórmula, e aí facilita o processo de eu determinar se aquela tentativa de atribuição é verdadeira ou falsa. E agora, sobre a segunda característica aqui das fórmulas, vamos ver outra fórmula, né, na forma normal conjuntiva, e vocês me digam o que tem de interessante nessa fórmula aqui, qual fato salta aos olhos aqui. Ó, salta aos olhos que apenas o x2 apenas aparece com positivo, ó, ele não aparece negado em nenhuma cláusula. Então, eu consigo simplificar essa fórmula ao máximo se eu colocar x2 como verdadeiro. Então, se x2 é verdadeiro, essas três cláusulas que ele aparece se tornam verdadeiras. Eu não preciso me preocupar mais com elas. E aí sobra só uma cláusula. E aí qualquer valor, qualquer uma desses dois literais aqui que for verdadeiro, resolve a fórmula. Eu posso colocar x1 como verdadeiro. Eu resolvo a fórmula. Mas o passo principal é isso aqui. O literal, o x2, né, aparece só com uma polaridade, só com a polaridade positiva. Então eu consigo... É fácil, então, resolver, né, a atribuição que eu tenho que colocar em x2. Isso de aparecer com só uma polaridade, né, com só um sinal, a gente chama que o literal está puro na fórmula. E aí, quando a gente atribui o valor que faz ele sumir, né, e simplificar a fórmula, é purificação. Purificação de
Uma fórmula com um literal é remover todas as cláusulas com L. Remover de F, né? O F está implícito aqui, né, no remover. Ou uma coisa que eu posso fazer também, né, se a gente lembrar ali da propagação unitária, é purificação, eu posso fazer a propagação unitária com aquele literal. A propagação unitária faz isso, né? Ela remove todas as cláusulas com aquele literal e ela remove o oposto daquele literal das outras cláusulas. Tá? Essa segunda etapa não vai ter efeito, mas não tem problema. Né? Eu economizo aqui, né? Eu evito duplicação de código aqui. Tá? Então, essas são duas características que podem permitir, né, a simplificação brutal da fórmula e me ajudam a resolver o problema.